Boa noite. Projeto de lei que amplia a licença paternidade aos servidores municipais é aprovado na Câmara. É um avanço importante, reconhece a importância do casal, das famílias, nos primeiros dias da sua criança, do seu filho e da sua filha. Leandro Rosso sugere construção de capela mortuária. Então, apresentar as áreas, aí ver no orçamento, para a gente apresentar também a conclusão dela e beneficiar de uma maneira ou outra aquelas famílias que num momento difícil, num momento de dor, dê um pouquinho de amparo e conforto a eles, né? E no segundo bloco você vai conhecer os detalhes da Jornada Nacional de Literatura que acontece na próxima semana. Depois de ter sido analisada por mais de um ano pelo Executivo, uma indicação do vereador Alex Necker tornou-se projeto de lei. O texto previa a ampliação da licença paternidade aos servidores públicos municipais e foi aprovado em sessão plenária. Autor da sugestão ao município, o comunista explicou que a alteração no Estatuto dos Servidores Municipais, necessária para ampliar dos atuais 5 para até 20 dias o período de licença, só poderia ser feita por meio de um projeto de lei do Executivo. É importante a gente destacar a sensibilidade do Poder Executivo Municipal, o prefeito Luciano. É uma legislação que já mudou lá em 2016, mas ainda são pouquíssimos os municípios no Brasil que atualizaram a sua legislação. Então, dessa forma, a gente tem que saudar essa iniciativa. Nós que lá em 2016, em março, conjuntamente com o Simpasso, nós fizemos uma indicação aqui na Câmara, acompanhamos a elaboração da lei federal e indicamos ao Executivo Municipal que fizesse essa alteração. Demorou um pouquinho, é verdade, mas ela tramitou, ela teve todo o assessoramento em todos os setores que era necessário tramitar, porque não é uma alteração tão simples, é preciso ver um conjunto de ações necessárias para que esse período de licença não se transforme em algo que seja prejudicial, principalmente para o atendimento do contribuinte da cidade de Passo Fundo. Então, mas é um avanço importante, reconhece a importância do casal, das famílias, nos primeiros dias da sua criança, do seu filho e da sua filha. Importante dizer que também é uma legislação moderna, que não distingue formação familiar. É aquela que vai ser responsável pela manutenção e pela criação da criança, do filho ou da filha. E também valoriza o processo da adoção. Aquela família que adotar, o pai vai poder, assim como a mãe já goza do benefício da legislação federal, vai poder ter o direito à licença paternidade. Enquanto isso, o vereador Leandro Rosso fez uma indicação ao Executivo. Ele está sugerindo a construção de uma capela mortuária que atenda os bairros Santa Marta, Cruzeiro e Rodrigues. Em vista que ali é um bairro que agrega mais de 10 mil habitantes, conforme o censo que eu pesquisei, né? E essa demanda veio até nós e a gente sabe a dificuldade que é o deslocamento desses bairros até a Planaltina ou a São Luís Gonzaga. Então a ideia surgiu conversando com eles, aí me comentou lá um dos moradores que tem área disponível, então havendo a área, a possibilidade da construção da capela. Então me comprometi com eles em fazer uma indicação, que é o papel do parlamentar, né? Lançar o Executivo Municipal e também depois, né, Cláudia, acompanhar a indicação, né? Então apresentar as áreas, aí ver no orçamento, para a gente apresentar também a conclusão dela e beneficiar de uma maneira ou outra aquelas famílias que num momento difícil, num momento de dor, dê um pouquinho de amparo e conforto a eles, né, Cláudia? Como comentou o vereador, por não possuírem uma capela próxima, os moradores precisam utilizar as instalações do bairro Planaltina. Porém, Leandro destacou que o local está comprometido, como já mostraram outros parlamentares. Nós estivemos aqui na tribuna, alguns vereadores que se manifestaram, mostraram vídeos mostrando o estado precário da capela. Pois bem, estivemos em contato com secretários, junto com outros vereadores, fomos visitar em loco e realmente, a Capela da Planaltina, ela tem 2 e só uma hoje está em funcionamento e no estágio precário. O que foi combinado lá? Uma reforma emergencial, ou seja, a parte elétrica, coberto e botar em funcionamento o outro lado dela, né? A Capela A e a Capela B. Pois bem, estamos aguardando
Como eu falei na tribuna, lá no CTG, a gente sabe da dificuldade do município. Então, primeiro, vamos aguardar a reforma da Vila Planaltina para depois ir ao Poder Executivo, ver a área, ver o orçamento e, quem sabe, ali lançar uma capela padrão, né? Que venha reformar todas as outras, ampliar e trazer a comunidade, como eu disse, né? Um pouquinho de conforto nesse momento de dor. Neste sábado tem Festival de Música do Paço. O evento inicia às 8 horas da noite no Teatro Municipal. Além da apresentação das canções, o objetivo é produzir um CD temático em comemoração aos 160 anos de Passo Fundo. A entrada é de graça. E no próximo bloco você vai conhecer os detalhes da Jornada Nacional de Literatura que acontece na próxima semana. Algumas colegas falaram, olha, vai lá e se inscreve, vai receber o Bolsa Família. Eu tive esse suporte, né, até eu me capacitar como guia de turismo. Eu falei, bom, agora eu já tenho uma profissão, eu já estou andando com as próprias pernas. O Bolsa Família permitiu que milhares de brasileiros tivessem a oportunidade de se preparar para o mercado de trabalho e continua permitindo que mais brasileiros cresçam. O Brasil não vai parar. Ministério da Cultura e Secretaria de Estado da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer apresentam 16ª Jornada Nacional de Literatura e 8ª Jornadinha. De 2 a 6 de outubro, no Campus 1 da UPF, em Passo Fundo. Girou a roda da fortuna e era cebola. O Jornal da Câmara está de volta e, como anunciado, o assunto deste segundo bloco é a Jornada e a Jornadinha Nacional de Literatura, que acontecem de 2 a 6 de outubro. A minha convidada é a coordenadora Fabiane Verardi Burlamac. Boa noite, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Fabiane, as jornadas estão entre as maiores movimentações literárias da América Latina e neste ano completam 36 anos de existência. A gente pode dizer que é uma história de respeito, né? Uma história de respeito, é uma história muito exitosa, né? É um patrimônio tanto da cidade quanto patrimônio do Estado, um patrimônio do país, né? Esse compromisso com a formação do leitor, né? É algo que nós não vemos isso em outras feiras, em outras festas literárias, como nós temos aqui, né? Porque agora, na semana de 2 a 8 de outubro, que vai acontecer a grande festa, que é o encontro entre o leitor e o autor, mas antes disso houve o encontro do leitor com o livro. Então, as pessoas que participam da jornada, as crianças que participarão da jornadinha, elas efetivamente já efetuaram essa leitura, elas já vivenciaram essa leitura, já foram protagonistas das suas leituras. Então, é um grande encontro com o autor, né? Então, é uma história realmente muito exitosa. Mas as jornadas, elas sempre acontecerão em agosto. Neste ano vão acontecer em outubro. Por que a mudança? Porque quando nós repensamos a jornada, quando ela voltou com algumas alterações, nós entramos no clima da jornalização da cidade de Passo Fundo. Então, nós temos atividades que acontecerão no centro da cidade de Passo Fundo. Nós já estamos com do aplicativo Projeto Transversais Rotas Leitoras, que são 17 QR Codes espalhados pela cidade, que demandam um tempo bom, uma temperatura mais amena para que essas atividades possam acontecer. E por isso nós pensamos em alterar a data da jornada de agosto, para aquele frio intenso, para uma temperatura mais amena de outubro. Agora, sem dúvida, os nossos telespectadores estão curiosos para saber quem estará no palco de debates da jornada. Cita alguns nomes para a gente. Olha, nós temos nomes muito caros para a jornada, por exemplo, Marina Colasanti, que hoje completa 80 anos, Afonso Romano Santana, que várias vezes estiveram na jornada, que são
referência na literatura brasileira. Nós temos também Federico Andreazzi, que é um escritor argentino, premiadíssimo, contemporâneo. Nós estamos trabalhamos muito com essa questão do tradicional com o leitor, com o autor contemporâneo, com o autor que está iniciando a carreira. Temos autores premiadíssimos como Michel Laube, como Julian Fuchs, Zeca Camargo, Pedro Gabriel, Conceição Evaristo, enfim, Roger Mello, são nomes que representam muito da literatura brasileira contemporânea. E para a jornadinha, os pequenos podem esperar o quê? Olha, nós já estamos vivendo o clima da jornadinha, porque uma das características da jornada é a leitura prévia das obras, que a gente chama de pré-jornadinha ou pré-jornada. A pré-jornadinha, as crianças já estão em contato com as obras desses autores desde maio, então eles estão vivenciando as obras e a gente viu como foi a experiência deles com as obras nas estações de leitura. Foram 4 estações de leitura que aconteceram em Passo Fundo, em diferentes setores da cidade, na escola, a escola jornalizada, a escola protagonista, em que as crianças apresentaram essa vivência de leitura. Então eles estão muito encantados com os monstros, porque há muitos livros de monstros, né? Nós temos Daniel Condo e Augusto Massi com Monstros do Cinema, Alexandre Castro Gomes com O Condomínio dos Monstros, O Porteiro do Condomínio dos Monstros, Roupa de Brincado, Eliandro Rocha, Lúcia Iratsuka Ondiak, que é um autor angolano que trabalha com uma literatura mais intimista, uma literatura típica do país de onde ele fala. Temos Rosana Rios, Jean-Claude Alphen. Então foram autores escolhidos com muito carinho para as crianças, de acordo com a faixa etária deles. Então nessas estações de leitura em que a gente viu a forma como eles viveram essa leitura, nos deixa muito felizes, porque mostra que eles realmente vão interagir e muito bem com os autores. Fabiane, além disso, a gente tem a programação paralela, né? A gente pode citar aqui o Seminário de Literatura Gaúcha e também o Seminário Internacional de Pesquisa em Leitura, Literatura e Linguagens. Quando que vão acontecer esses 2 eventos, essas 2 atividades? Nós temos, a gente chama atividades paralelas, mas na verdade elas acontecem no âmbito da jornada. Então a jornada para o público adulto, ela acontece no turno da noite. No turno da tarde acontecerão esses seminários, que é o Seminário de Literatura e Linguagens. Ele é um seminário mais voltado para a área acadêmica. Ele é mais voltado para pós-graduação, alunos de mestrado, alunos de doutorado, porque há uma discussão acadêmica e com a possibilidade de uma apresentação de trabalho, de comunicação. O Seminário de Literatura Gaúcha, a cena contemporânea da literatura gaúcha, são autores gaúchos que vêm discutir o estado da literatura gaúcha. Essa é uma parceria que a gente tem com o Instituto Estadual do Livro, então são autores também que têm expressão dentro da literatura gaúcha. Também a gente tem o FLICOM, que é a Festa Literária da Comunicação, que é muito interessante, porque é um convênio com a Intercom, em que há uma discussão sobre a relação da literatura com a comunicação. Então, os nossos públicos passam a expandir-se, né? Então, vendo essas relações que há entre as áreas. Esse ano a gente vai ter também oficinas e grupos de pesquisa? Grupos de pesquisa, no fim, os grupos não acontecerão, mas teremos oficinas que aí são voltadas para os professores, né? Então, com demandas em que possam, de certa forma, dar conta das demandas deles durante suas práticas docentes. Então, teremos oficinas de estudo de ensino da literatura a partir nas séries iniciais, na educação infantil, como trabalhar poesia em sala de aula, e também estamos oferecendo 2 oficinas que são demanda da comunidade. Uma é uma oficina de criação poética, que é uma escrita criativa, e outra é uma oficina de criação de quadrinhos.
Então, também um público diferenciado pode ser contemplado nestas oficinas. Também acontecerão exposições de arte e mostra de fotografias em diferentes espaços culturais da cidade. Isso. É uma oportunidade para quem não fez a inscrição para a jornada participar também dos eventos. Né? A nossa ideia com a jornalização da cidade é essa. Então, nós teremos exposições no espaço Moacir Scliar, na universidade, mas nós também teremos diferentes exposições pela cidade, e inclusive nós teremos esse ano 2 atividades diferentes. Uma é o Caminho das Artes, que acontece na Rua Moron, entre a Capitão Eleutério e a Fagundes dos Reis. São atividades que acontecem das 18 às 22 horas. São atividades culturais, nós teremos apresentações artísticas, grupos de teatros, grupos de dança, contação de histórias, livrarias, enfim. É um espaço em que a família pode circular e estará convivendo com as ações da jornada. E a partir das 22h30, de terça a sexta, ou seja, de 3 às 6, nós teremos nos bares da cidade da Independência, no Mactub, no Quina e no Boteco, e também na Vaca Profana, a ação chamada Livros na Mesa, Leituras Boêmias, em que haverá um bate-papo entre os autores da jornada e o público que costuma frequentar a noite passofundense, um bate-papo informal, enfim. É a jornada também se descentralizando. A gente não teria tempo suficiente para falar de todas as atividades que a jornada vai realizar nesses próximos dias, mas a programação completa está disponível no site da jornada. Isso. Qual é o endereço? O endereço é www.upf.br/16 em número jornada. Lá temos toda a programação, as possibilidades de inscrições, porque esse ano nós também inovamos, a gente abriu possibilidade de se inscrever por noite. Então, você é fã da Nádia Gottlieb, que vai falar sobre Clarice Lispector, então tu vais lá e consegue te inscrever para a noite que a Nádia falará. Ainda tem essa opção, essa oportunidade? Algumas noites ainda tem vaga, algumas já não. Né? Faz um convite para a gente encerrar então a entrevista de hoje, para o pessoal participar da jornada que acontece na próxima semana. Então, a jornada, ela é uma jornada da Universidade de Passo Fundo, da Prefeitura, mas principalmente ela é da comunidade passofundense. Esperamos vocês no show de abertura, nas possibilidades de noites que possam vir a atraí-lo, e também para conhecer o Complexo de Lonas e participar do Caminho das Artes e das Leituras Boêmias. Então, neste segundo bloco do Jornal da Câmara, eu conversei com a coordenadora da Jornada Nacional de Literatura, Fabiane Verardi Burlamac. Fabiane, obrigada pelas informações, uma ótima noite e um ótimo evento também. Muito obrigada, muito obrigada. Boa noite a você que acompanhou o Jornal da Câmara de hoje. Nós temos um novo encontro na próxima segunda-feira. Até lá!